A pandemia se agrava. No fim de semana, o total de casos confirmados passou de 10 milhões e o de mortes de 500 mil. A Organização Mundial da Saúde adverte que a situação está longe de ser controlada e vai mandar uma equipe à China na próxima semana para investigar a origem da doença do coronavírus de 2019. No mundo, já são mais de 10 milhões 412 mil casos confirmados, mais de 508 mil mortes e mais de 5 milhões 668 mil pacientes curados. Os Estados Unidos têm um quarto do total de casos no mundo inteiro, quase 2 milhões 682 mil, mais mortes 128 mil e registram 2 vezes mais casos novos do que 2 semanas atrás. Enquanto a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália têm novos picos de infecção. No domingo foram registrados mais de 42 mil casos novos nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, houve aumento do ritmo de infecção em 38 dos 50 estados americanos, de acordo com a Rádio Pública Nacional. No sul, onde alguns estados foram os primeiros a relaxar as medidas de confinamento, a Flórida teve 18 mil casos novos no sábado e no domingo. No oeste, o número de novas infecções dobrou desde 15 de junho. No domingo, o secretário da Saúde e Serviços Humanos do governo Donald Trump, Alex Azar, advertiu que os Estados Unidos têm apenas 2 semanas para controlar a Covid-19 e evitar uma catástrofe. No Japão, com 58 casos novos, Tóquio registrou o maior ritmo de contaminação desde o fim do estado de emergência em 4 de maio. Na China, pelo menos 318 pessoas foram contaminadas no surto iniciado no maior mercado atacadista de alimentos de Beijing, em 11 de junho, que o regime comunista afirma ter controlado. A Áustria teve 75 casos novos em Melbourne, no estado de Vitória. Na Coreia do Sul, o governo impôs um distanciamento social rigoroso na capital, Seul. O Brasil registrou mais 727 mortes em 24 horas, chegando a 58.385 óbitos e mais 25.234 casos novos num dia, elevando o total para 1.370.488. A China aprovou uma vacina que será aplicada nos militares. No mundo inteiro, há 147 vacinas em desenvolvimento. No fim da semana, o governo brasileiro anunciou um acordo com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, que estão desenvolvendo a vacina considerada mais promissora. Hoje, o Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca, disse que ficará satisfeito com uma vacina que tem uma eficácia em 70 a 75% dos casos. Sob o impacto da pandemia, uma onda verde dominou o segundo turno das eleições municipais na França. O partido Europa Ecologia Os Verdes, fundado em 2010 por Daniel Cohn-Bendit, Dany LaRouche ou Dânio Vermelho, líder da Revolução dos Estudantes de maio de 1968, ganhou em Lyon, Bordeaux, Estrasburgo, Poitiers, Besançon, Annecy, Grenoble e apoiou os candidatos vencedores em Paris, Marseille e Montpellier. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o segundo turno, que estava inicialmente marcado para 22 de março, foi adiado e registrou uma forte abstenção de 59%. Além da Covid-19, a televisão francesa atribuiu a abstenção a uma descrença nas instituições do Estado e nos partidos políticos tradicionais, o que acabou ajudando os verdes. Isto lembra as eleições municipais de 1977, quando a esquerda ganhou, antecipando a vitória do socialista François Mitterrand. Na eleição presidencial de 1981, festejou o secretário-geral da Europa Ecologia Os Verdes, Julien Bayou. Foi uma derrota para a República em Marcha, partido do presidente Emmanuel Macron, que não conseguiu se firmar com um partido municipalista. Uma aliança de esquerda se reconstitui, pressionando o presidente, ex-ministro das Finanças do presidente socialista François Hollande. Macron teve de se alinhar à centro-direita. Hoje, numa guinada ecológica, o presidente recebeu no Palácio do Eliseu a Convenção Cidadã pelo Clima e só rejeitou 3 das suas 149 propostas: um imposto de 4% sobre dividendos, sob a alegação de que desestimularia o investimento, uma redução da velocidade máxima nas estradas de 130 para 110 km por hora
e a introdução da proteção ambiental como meta prioritária no preâmbulo da Constituição da França. Macron anunciou ainda que não vai apoiar o acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul, enquanto o Brasil não cumprir o compromisso de proteger o meio ambiente e a floresta amazônica. A leitura da pandemia se fez ao redor da ecologia, com questionamento dos estilos de vida e de consumo que metem à prova nossos ecossistemas, analisou o diretor do Departamento de Opinião do Instituto Francês de Opinião Pública, Jérôme Fourquet, coautor do livro Em Imersão, uma pesquisa sobre uma sociedade confinada. Nesta quarta-feira começa o terceiro trimestre do ano, quando há uma esperança de recuperação econômica, especialmente no leste da Ásia e na Europa, enquanto os Estados Unidos, a América Latina, o sul da Ásia, a África e o Oriente Médio vão continuar lutando contra o impacto da pandemia. Com 9 pontos percentuais abaixo do candidato democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, nas pesquisas sobre a eleição presidencial de 3 de novembro, por causa do fracasso no combate à Covid-19 e da crise econômica, o presidente Donald Trump deve acusar a China e intensificar o discurso racista e anti-imigrantes. A economia argentina desabou 26,4% em abril e deve fechar o ano com uma queda de até 12% no produto interno bruto, pior do que os 10,9% de 2002, depois do colapso da dolarização. O Brasil perdeu 1.400.000 empregos com carteira assinada em 3 meses. Mais 11.600.000 brasileiros tiveram salários reduzidos para não perder o emprego. O economista Edmar Baixa, diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas Casa das Garças, no Rio de Janeiro, e um dos pais do Plano Real, prevê uma mudança estrutural depois da pandemia, com aumento nos gastos públicos e maior preocupação com a desigualdade social e a distribuição da riqueza. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também estou no grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.